Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula, né? O início de uma série de aulas sobre a disciplina de dinâmica, né? Vamos dar início aí ao estudo da dinâmica, tá? Alguns cursos aí de engenharia, né? Lembrando que esse é um curso voltado para engenheiros, né? Na verdade, nós vamos tratar de mecânica vetorial para engenheiros, a parte especificamente falando da parte de dinâmica, né? Esse curso, em muitos cursos de graduação aí, ele é chamado de dinâmica, em outros, né? Como especificamente o caso aqui do nosso curso, nós demos o nome de mecânica 2, né? Continuidade aí da estática, enfim, vamos dar início aí a uma série de aulas. É um curso bastante longo, uma matéria considerada aí difícil pelos alunos, né? O estudo da dinâmica é sempre um estudo bem complicado, mas vamos tentar abordar aí os assuntos de uma forma bem clara para que vocês possam conseguir entender da melhor forma possível o assunto que é tão importante aí para o desenvolvimento de projetos mecânicos. Bom, como referências bibliográficas, né, nós vamos utilizar aí como referência principal o Hibbeler, né? Vou utilizar o Hibbeler aqui, 12ª edição, né? Dinâmica, Mecânica Vetorial para Engenheiros, da editora Pearson, né? E vamos abordar especificamente aqui falando, né? Vamos começar com o estudo da cinemática de partículas, tá? Nós vamos fazer todo um estudo relacionado a partículas e depois todo um estudo relacionado a corpos rígidos. E por fim, uma breve introdução sobre a mecânica vibratória. Então, especificamente para essa aula inicial sobre cinemática de partículas, nós vamos abordar o capítulo 12 da nossa referência base, do nosso texto básico aqui, que é o Hibbeler, né? E como bibliografia aí complementar, além de outras, né, que vão estar descritas lá na parte de referência, no final da apresentação, nós vamos usar aí o livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, Dinâmica, do Beer, né? Beer e outros aí, Russell, Clausen, enfim. São dois livros, talvez os mais conhecidos aí na área de mecânica vetorial para engenheiros. Bom, vamos aqui abordar somente um conceito inicial elaborado por Hibbeler sobre a mecânica dinâmica, né? O autor, ele descreve o seguinte: mecânica é o ramo das ciências físicas que trata do estado de repouso ou movimento de corpos rígidos sujeitos à ação de forças, né? Então, essa parte do estado de repouso nós vimos lá no estudo de estática, né? E o movimento nós vamos abordar aqui no estudo da dinâmica, tá? Então é importante que o engenheiro domine aí com o máximo de precisão possível, consiga definir as forças envolvidas num corpo rígido quanto em repouso e quando ele está em movimento, né? Além de outras variáveis importantes. A mecânica aplicada à engenharia é dividida em duas áreas de estudo, né? Foi o que nós acabamos de falar, a estática e a dinâmica. A estática, como vocês já conhecem, ela diz respeito ao equilíbrio de um corpo, tá? Diz respeito ao equilíbrio de forças e o equilíbrio de momentos, né? E esse corpo ele pode estar em repouso ou se mover a uma velocidade constante. Nós vamos falar o porquê disso aqui. Ah, professor, um corpo em velocidade constante é considerado estático? Sim, porque nesse caso ele não é um movimento acelerado, a aceleração é zero, então ele segue os princípios da estática. Então, nesse curso especificamente, abordaremos o estudo da dinâmica, que trata do movimento acelerado de um corpo, né? Então nós vamos estudar tanto a descrição desse movimento, entender como ocorre esses movimentos, né? Porque são vários tipos de movimento retilíneo, movimento de rotação em torno de um eixo fixo,
tá? Movimento de translação, translação retilínea, curvilínea, enfim, são uma série de movimentos aí que nós precisamos dominar, precisamos conhecer cada um deles, né? E a dinâmica, né, em sentido amplo, ela é dividida em duas partes, né? Em sentido aqui lato sensu, né? Ela é dividida na cinemática e na cinética ou na dinâmica propriamente dita, no sentido stricto sensu da palavra. A cinemática, ela trata somente dos aspectos geométricos do movimento, tá? E a cinética, né? Aqui corrijam aí, né? Aqui está errado, aqui é cinética, não cinemática, tá? A cinética, ela está relacionada ao estudo das forças que causam esse movimento. Então eu tenho, basicamente, no estudo da dinâmica, né? A dinâmica ela pode ser dividida em dois grupos de estudo. A cinemática, que é o que nós vamos abordar aqui, a cinemática, o estudo da cinemática de partículas e da cinemática de corpos rígidos, e o estudo da cinética, né? Então, na cinemática, nós estudamos somente a geometria do movimento, né? Na cinemática, na verdade, nós buscamos descrever para qualquer instante de tempo t qual é a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo rígido. Na cinética, por sua vez, nós buscamos descrever ou estabelecer quais as forças que estão envolvidas ou que deram origem a um determinado movimento, né? Então, por isso que a cinemática ela vem primeiro, porque primeiro nós precisamos conhecer a geometria, né, desse movimento, para depois entender quais foram as forças que deram origem ao dito movimento, tá? E especificamente falando da cinemática, né, que aí nós vamos ver depois que essa cinemática, ela pode ser tanto o estudo da cinemática para partículas quanto para corpos rígidos, né? Esse é um assunto bastante amplo, né? Então aqui a dinâmica, o estudo da dinâmica, ele é complexo, porque ele já começa aqui com uma parte muito longa e que é fundamental para o desenvolvimento dos demais conhecimentos, porque se vocês não dominarem, né, essa parte de cinemática de partículas, o estudo desses vários tipos de movimento, né, movimento retilíneo, movimento curvilíneo, movimento relativo, né, enfim, se vocês não dominarem esses tipos de movimento, né, como que você calcula a velocidade, a aceleração, a posição para cada tipo desse movimento, depois todo o estudo de cinética, o estudo das forças, ele fica comprometido, né? Então, essa cinemática de partículas, ela é dividida na cinemática do movimento retilíneo. Aí esse movimento retilíneo ele pode ser contínuo ou regular, ele pode ser descontínuo ou irregular, né? Vamos abordar aqui a cinemática do movimento curvilíneo, tá? Que pode ser dado em coordenadas retangulares, em coordenadas normal e tangencial, em coordenadas polares e em coordenadas cilíndricas. E por fim, abordaremos os conceitos de movimento relativo dependente e movimento relativo independente. Então, nessa primeira parte, estamos analisando, aqui é a análise de apenas uma partícula, o movimento de uma única partícula. E nessa segunda parte aqui, nós estamos analisando o movimento de mais de uma partícula, né? Por isso que é um movimento relativo, né? O termo relativo pressupõe a existência de ao menos duas partículas aí, né? Uma em relação à outra. Bom, falando aqui, né, começando aqui a estudar os vários tipos de movimento, vamos começar com o movimento retilíneo, né, com a cinemática retilínea do movimento contínuo, tá ok? Então, para análise da cinemática, para o estudo da cinemática retilínea do movimento contínuo, nós precisamos abordar algumas premissas simplificadoras, né? Porque senão esse estudo não é possível,
tá? Então, essas premissas simplificadoras, eu tenho duas aqui principais, que são as seguintes. Uma partícula, ela tem massa, né? Então, quando nós estamos estudando uma partícula, nós podemos pressupor, né? Podemos admitir que essa partícula tem uma massa determinada, tá? Porém, ela apresenta forma e dimensões desprezíveis, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, nós estamos querendo analisar o movimento retilíneo desses caças aqui, desses aviões caças. Para isso, eu vou considerar que esse avião aqui, ele tem uma massa, ele é essa partícula aqui. Ele tem essa massa, né? Ele tem uma massa M, porém, a geometria e as dimensões são desprezíveis. Eu estou estudando somente o movimento do centro de massa desse caça. Não me interessa aqui, né, como que esse cara, né, como que esse piloto do caça, ele tá realizando esse movimento retilíneo. Ele está girando, ele está vindo em círculos, fazendo pirotecnia. Isso daqui não pode ser analisado, né, essa rotação aqui, ela não pode ser analisada através do estudo de partículas, né? Dessa simplificação através de partículas. Então, esse estudo que nós vamos abordar aqui de partículas, ele não vai nos responder questões acerca desse movimento rotativo, né? Para isso, nós vamos depois analisar o movimento de corpos rígidos, tá? O movimento de corpos rígidos. Então, existe lá, nós vamos ver a cinemática de partículas e depois nós vamos analisar a cinemática de corpos rígidos, tá? Então, na cinemática de partículas, nós estamos estamos empenhados somente no estudo do centro de massa desse corpo, e qualquer rotação ela tem que ser desprezada para que esse estudo seja possível. Bem, aqui nós vamos começar a desenvolver o estudo da cinemática, da cinemática retilínea, né? O estudo da cinemática retilínea, ou a determinação das condições cinemáticas de uma partícula, ela requer especificação em qualquer instante da posição, da velocidade e da aceleração dessa partícula. Então, imaginem aqui que eu tenho um referencial, né? Eu tenho aqui um eixo referencial, o eixo S, né? Esse S, vamos colocar aqui que ele é dado em metros, então isso aqui, vamos imaginar isso aqui como uma pista reta, e eu estou estudando o movimento dessa partícula nessa linha reta, né? Por isso que é um movimento retilíneo. A posição, né? Essa posição, ela é utilizada para especificar essa coordenada S, né? Ela é utilizada para especificar a posição da partícula em qualquer instante de t. Então, para t igual a 1, a partícula vai estar aqui. Para t igual a 2, a partícula está aqui. Enfim, qualquer instante de tempo, né, é possível, a posição da partícula pode ser determinada em qualquer instante de tempo, né? E essa coordenada da posição, ela é uma quantidade vetorial, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, vamos imaginar que essa posição aqui, para t igual a 1, seja de mais 3 metros. Mas é possível também que essa partícula, ela esteja se movimentando nesse sentido. Sei lá, para t igual a 10 segundos, né? Ela vai lá e volta, né? Em para t igual a 10 segundos, a posição dela é menos 1 metro. Então vejam que isso daqui é uma quantidade vetorial, né? Ela pressupõe a especificação de sentido e direção, ok? Então essa é a ideia aí de posição. Então se nós vamos abordar sempre aqui as unidades no SI, e isso vai ser dado em metro, né? Nas unidades de metro. Tá? Com relação ao deslocamento, que é uma outra variável aqui importante no estudo da cinemática retilínea,
nós podemos ter a seguinte situação, nós temos a seguinte situação, o que é o deslocamento, né? O deslocamento, ele representa a variação na posição da partícula. Então, tomemos como exemplo essa ilustração aqui, né? Se, por um instante, t igual a 1 segundo, né? T igual a 1 segundo, ela está numa posição S igual a 3 metros, e para um instante T igual a 2 segundos, ela está numa posição S' igual a 4 metros, eu tenho que o deslocamento ΔS é a posição final, que é S' menos a posição inicial S. Isso vai resultar em um deslocamento de 1 metro, né? 4 metros da posição final menos 3 metros da posição inicial. Então, da mesma forma, né, vejam que aqui é um valor positivo, por quê? Porque o deslocamento também é uma grandeza vetorial, né? Eu posso, da mesma forma, estar se deslocando aqui, né, para o sentido, para esse sentido, e posso ter me deslocado menos 1 metro. Tá? Isso quer dizer que eu estou me deslocando para o sentido oposto ao convencionado como positivo. Tá? E temos aqui ainda a distância percorrida, que é um escalar sempre positivo. Então, se eu falo o deslocamento, esse deslocamento ele pode ser mais 1, se o movimento estiver para a direita, ou pode ser menos 1. Agora, a distância percorrida é sempre um escalar positivo. Por quê? Independentemente do sentido do movimento, a distância percorrida é sempre positiva. Não há como eu falar que eu andei, que a partícula se deslocou menos, ela percorreu uma distância de menos 1 metro. Né? Ela pode ter se deslocado menos 1 metro, ou seja, se deslocado para a esquerda. Agora, o valor da distância percorrida é sempre um escalar positivo. Então, é muito importante aqui essa diferença entre distância percorrida e deslocamento, né? Principalmente no que diz respeito à especificação aí vetorial ou escalar. Bom, outra grandeza aqui que deve ser avaliada no estudo da cinemática de partículas é a velocidade. Bom, a definição de velocidade média, ela é bem simples, né? A velocidade média, né? O que vem a ser matematicamente a velocidade média? É simplesmente o deslocamento pelo tempo gasto, né? A razão entre o deslocamento, ΔS, e o intervalo de tempo gasto para a realização desse deslocamento. Então, é simplesmente ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média, se a gente for analisar, ela é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, T menos T0, ou seja, ΔS sobre ΔT. Então, conhecendo a coordenada da posição final, a coordenada da posição inicial e o intervalo de tempo, nós definimos a velocidade média, né? Por sua vez, a velocidade instantânea, o que é a velocidade instantânea? Então, percebam aqui essa diferença que é fundamental. Então, a velocidade média, eu pressuponho um deslocamento macro, né? Um ΔS macro, em metros aqui, né? Eu, sei lá, desloquei 10 metros, gastei 2 segundos para isso. Então, a velocidade média será de 5 metros por segundo. A velocidade instantânea, né? Aí aqui eu tenho T, vamos imaginar aqui T igual a 0 e T igual a 2 segundos. Então, desloquei 10 metros aqui, né? Vamos pegar um exemplo aqui, desloquei 10 metros, esse ΔS de 10 metros, tá? 10 metros. Então, a velocidade média, nesse caso, a velocidade média vai ser o deslocamento sobre o tempo, né? Velocidade média de 5 metros por segundo. Agora, se eu precisar determinar
qual a velocidade especificamente no tempo 1 segundo, né? Então eu não tenho, a velocidade média ela não me permite isso, né? Ela não me permite calcular a velocidade em um valor de t específico, né? Como no caso aqui para 1 segundo. Eu sei que ele teve uma velocidade média de 2 segundos para percorrer esses 10 metros. Se eu precisar de fazer isso, né? Se eu precisar de definir a velocidade para t igual a 1 segundo, eu vou usar o conceito de derivada. Perceba que eu preciso fazer a minha equação tender a esse instante de tempo, 1 segundo, de modo que a velocidade instantânea é a própria velocidade média, né? É o limite de ΔS sobre ΔT, fazendo ΔT tender para zero, ou seja, ds dt. Eu vou tomar da minha reta intervalos, né, cada vez menores. Vou tomar intervalos cada vez menores, de modo a fazer isso tender para um valor aqui infinitesimal. E aí eu consigo, né, calcular essa velocidade instantânea. Por que instantânea? Porque eu consigo calcular para um instante definido, né? Então a velocidade instantânea é uma taxa, né, que a gente fala, é a taxa de variação da posição pelo tempo. Ou seja, vejam que aqui eu tenho o conceito de uma equação diferencial, né? A velocidade instantânea é um ds/dt, é um valor infinitesimal. E aí, em ambas as situações, né, se eu tenho as unidades no SI, isso vai ser em metros por segundo, né? Essas unidades que nós vamos abordar aí, sempre em metro por segundo, que é a unidade de medida de velocidade, tá? Existe uma outra grandeza aqui relacionada, que é a velocidade escalar média, tá? A velocidade escalar média. Então, existe uma diferença entre a velocidade média e a velocidade escalar média, que é fundamental também que vocês compreendam. A velocidade escalar média, ela equivale ao deslocamento total sobre o tempo, né? E qual a diferença entre deslocamento total e deslocamento? Vejam, pessoal, observem aqui o seguinte, vamos imaginar, vamos tomar isso aqui como exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um referencial e uma linha aqui, né? Então aqui eu tenho S em metro e esse aqui é o meu referencial, isso aqui é o meu zero. Vamos imaginar que a partícula faça esse movimento aqui. Ela saia de zero, ela em t igual a 10 segundos, né? Vamos colocar aqui em t igual a 5 segundos. Ela vem nessa posição, né? Ela vem até aqui, tá? Ela está nesse sentido, né? Ela vem até aqui vamos colocar 10 metros, né? Em S igual a 10 metros, e depois ela volta aqui, né, com uma velocidade menor, para essa posição aqui, S igual a 5 metros. 5 metros. Então, aqui ele gasta mais 5 segundos, aqui é para t igual a 10 segundos. Então, vejam que ela faz isso, ó. Ela vem, em 5 segundos, ela vem até S igual a 10, e depois, com mais 5 segundos, ela volta para S igual a 5 metros. Tá? Aí, o que vai ser a velocidade escalar média, né? Como que eu vou determinar essa velocidade escalar média aqui, né? A velocidade escalar média é o deslocamento total, ou seja, ela se desloca 10 metros até aqui, até esse ponto, ela se desloca 10 metros e depois, para voltar para cá, ela se desloca mais 5 metros, porque ela sai de S igual a 10 para S igual a 5. Então, vai ser 10 mais 5 sobre o tempo. Então, ela gastou ao total 5 segundos para fazer isso, mais 5 para isso. Ela gastou 10 segundos, né? Então, isso daqui, a velocidade escalar média vai ser 15 sobre 10, né? Que vai dar o quê? 1,5 metros por segundo. Vejam a diferença agora com a velocidade média. Se a gente fosse pegar a velocidade média, né?
O conceito de velocidade média é a posição final. Qual é a posição final? Essa daqui. Então seria o deslocamento, né? Desculpem, a posição final, que é 5, menos a posição inicial, que é 0, sobre o tempo, que é 10, né? Então isso aqui seria 5 sobre 10, que seria 0,5 metro por segundo. Então percebam a diferença básica entre velocidade média e velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela observa, né, o deslocamento total. A velocidade média, por sua vez, ela observa somente a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então essa é a diferença aí básica entre velocidade média e velocidade escalar média. E aí muita atenção com essa equação de velocidade instantânea, com essa equação diferencial, porque essa equação diferencial é uma das equações fundamentais do estudo de cinemática de partículas. Bom, para finalizar aí esses conceitos básicos sobre o estudo do movimento retilíneo, né, regular, vamos aí ao conceito de aceleração. Bom, a aceleração média é a mesma ideia de velocidade média. O que é a aceleração? É a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, se eu conheço, né, se eu tenho uma partícula, tá? Vamos pegar essa ilustração aqui que já está pronta. Se eu conheço a velocidade aqui, né? Eu sei que nesse instante t igual a 2 segundos, e aqui t igual a 0, nesse instante t igual a 2 segundos, eu sei que a velocidade é 10 metros por segundo, e nesse instante t igual a 0, eu sei que a velocidade é 5 metros por segundo, a variação da velocidade, né, pela variação do tempo, ΔV, por essa variação do tempo aqui, ΔT, me dá a aceleração média. Então, a aceleração média será 10 menos 5, né? Aceleração final, a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre o tempo, né? 2 menos 0, a variação do tempo. Então, isso me dá uma aceleração média de 2,5 metros por segundo ao quadrado, né? E a aceleração instantânea é a mesma ideia lá de velocidade instantânea. Eu vou fazer a minha equação tender a um instante específico, um instante de t específico, de modo que eu posso dizer que a aceleração instantânea é o limite de ΔV sobre ΔT, com ΔT tendendo para 0, né? De modo que eu obtenho um dV dt, ou seja, agora eu estou analisando eu estou fazendo uma análise diferencial. Então vejam aqui, percebam que isso daqui também é a equação da aceleração instantânea também é uma equação diferencial. E ó, atenção total para essa equação, que ela também é uma das equações fundamentais do estudo da cinemática retilínea, ok? Aí, pessoal, eu posso escrever a aceleração de outras formas, tá? Existem várias notações para você... Existem aí 3 notações, 3 formas de você representar a aceleração de uma maneira diferencial. Uma, que inclusive eu não coloquei aqui, pode ser escrita da seguinte forma, ó. Eu tenho que a aceleração é dv dt, né? Que é essa equação aqui. Eu posso escrever isso da seguinte forma, né? Eu posso separar esse operador diferencial aqui, ddt vezes v, né? Isso aqui é igual, né? São notações equivalentes. Então eu posso escrever que a aceleração é ddt vezes v, mas quem é v? V nós definimos que é o ds dt. Então multiplicando isso aqui, eu posso escrever que a aceleração é d2s sobre dt2, né? Também é uma forma de escrever a
aceleração. Então, eu tenho aqui d2s sobre dt2. Também é uma anotação possível, né? Bastante comum aí, inclusive, em livros de engenharia, né? Nós vamos adotar também a equação como a derivada segunda da posição em relação ao tempo ou a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo. E aqui vejam também que é possível escrever a aceleração como uma função de s, né? Como uma função do deslocamento. Vejam que em ambos os casos aqui, a nossa aceleração é uma função de v, né? Então aqui eu tenho a como um f de t, né? E aqui eu tenho a aceleração como um f de s, uma função do deslocamento. E por que é possível também estabelecer essa aceleração como uma função do deslocamento? Porque vejam, se eu usar essas duas equações aqui, eu posso pegar essa primeira equação aqui e eliminar o dt, né? Eu posso falar que dt é igual a dv, desculpem aqui. Eu posso pegar aquela primeira equação lá, né? Vamos começar por a outra aqui. Nós definimos lá que v é ds dt, né? Eu posso eliminar dt aqui. Eu posso falar que dt é igual a ds sobre v. E aí, pegar esse valor aqui e substituir nessa equação, né? Substituir nessa equação 1.5 aqui. Então, eu posso escrever, né, que A vai ser dv sobre dt, mas dt é ds sobre v. Então, eu vou ter que A, né, esse v sobe multiplicando, é igual a v vezes dv ds. Ou seja, a aceleração como uma função do deslocamento. Vejam que a aceleração ela é a velocidade vezes a derivada da velocidade em relação à posição, né? Então são três formas aí que você tem para denotar a aceleração. E essas três formas são muito importantes porque são também equações fundamentais do estudo da cinemática de partículas. Então, pessoal, eu trouxe aqui nesse slide essas equações que eu chamei ali atrás de fundamentais, né? Que são as três equações diferenciais, né? A velocidade, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, a aceleração como uma função do tempo é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo e a aceleração como uma função do deslocamento é a velocidade vezes a taxa de variação da velocidade em relação ao deslocamento, né? E por que nós chamamos essas equações de fundamentais? Porque, apesar delas poderem ser utilizadas para a solução de todos os problemas aí que envolvem o estudo da cinemática de partículas, nós teremos casos específicos, né, em que essas equações elas poderão ser integradas, já que são equações diferenciais, então elas poderão ser integradas para resultar em uma série de outras equações que serão utilizadas no estudo da cinemática de partículas. Vamos pegar aqui como exemplo, né, quais são essas condições iniciais. Vamos imaginar aqui o seguinte, né, a primeira condição aqui possível é a aceleração, né? A variação da aceleração. Vamos pegar uma condição onde a aceleração é igual a zero, né? Como primeira condição aqui, a aceleração é igual a zero. Nós falamos o seguinte, que a aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, né? É dv dt. Bom, se A igual a zero, se a aceleração é igual a zero, né? Se a aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo e eu falo que a aceleração é zero, isso quer dizer que a velocidade não está variando com o tempo, né? Ou seja, se A é zero, a velocidade é uma constante. A velocidade é uma constante, né? Ora, se a aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo e essa aceleração é zero, quer dizer que não existe essa taxa de variação, ou seja, a velocidade é uma constante. E se a velocidade é uma constante, eu posso pegar essa equação aqui,
né? Eu posso pegar essa primeira equação aqui e fazer da seguinte forma, né? V é ds dt, tá? E posso escrever isso aqui, ó, posso separar essa equação diferencial, ds é igual a v dt, né? Estou multiplicando aqui cruzado, né? ds é igual a v dt e aplicar uma integral, né? Uma integral aqui e uma integral aqui para, né, anular esses operadores diferenciais. Então, eu posso estabelecer como condições iniciais que para um instante de tempo t igual a zero, a posição é igual a S0. E para um instante de tempo t qualquer, né, a posição é S, uma posição final S. Então, fazendo essa integral, a integral de ds é o próprio S, né? E aí, substituindo o limite superior menos o inferior, esse lado esquerdo da equação vai ficar S menos S0. Igual a integral de V dt, a integral de V dt é o próprio VT, né? Então, isso aqui vai ficar VT, porque se eu substituir o limite inferior, V vezes zero, vai dar zero. Então, isso daqui pode ser escrito como S igual a S0 mais VT, né? Então, vejam que essa equação aqui, ela descreve a posição, né? Ela descreve a posição como uma função do tempo, né? Ou seja, f, nesse caso aqui, S é igual a um f de t, tá? S é igual a um f de t, né? Então, isso daqui, pessoal, como a minha aceleração é nula, isso é o famoso lá movimento, tá? Movimento retilíneo uniforme, né? Eu tenho certeza que vocês viram aí isso na física do ensino médio, né? Então, por isso que aquela equação que até então lá vocês não tinham visto é devido a essa simplificação aí, tomando como a velocidade constante em razão de a aceleração ser igual a zero. Aí, a mesma coisa nós podemos fazer aqui outras simplificações, né? Se eu adotar agora que a aceleração é igual a uma constante, eu posso fazer uma integral que é genérica, né? Por quê? Vamos pegar aqui primeiro essa equação aqui, né? Vamos pegar de início essa segunda equação aqui. Se eu escrever essa equação, se eu multiplicar essa equação cruzado aqui, se eu multiplicar cruzado, eu posso escrever que dv é igual a dt, né? A dt, porque a aceleração aqui é constante. E aí vamos aplicar uma integral dos dois lados e estabelecer os limites de integração. Se eu falar que em t igual a zero, a velocidade da partícula é v0, e se eu falar que para um instante de tempo t qualquer, a velocidade da partícula é v, isso vai resultar, a integral desse lado vai ficar v menos v0, né? Porque a integral de dv é o próprio v, e aí substitui o limite superior menos o inferior. E desse lado aqui, a integral fica o próprio at, porque a integral de a dt é at. Então, a vezes t menos a vezes zero, que dá zero, né? Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, que v é igual a v0 mais um at. Essa equação aqui, percebam que ela descreve a velocidade como uma função do tempo, né? Porque a única variável que eu tenho aqui é o tempo, né? Porque v0 é uma constante, né? Você conhece esse v0 do início do movimento. Então, aqui eu tenho uma constante, o a é uma constante e t é a minha variável, ou seja, velocidade como função do tempo. Agora, se eu pegar essa equação que nós definimos agora, né? Se nós pegarmos essa equação aqui, v é igual a v0 mais at, e nós sabemos que v é um ds dt, né? A velocidade é a taxa de variação da posição pelo tempo, eu posso falar que ds dt
é igual a V0 mais um AT, né? E posso multiplicar cruzado aqui também, né? De modo que eu posso falar que ds é igual a V0 mais AT vezes dt. Aplico uma integral desse lado e aplico uma integral desse lado para cortar os operadores diferenciais. E aí, nesse caso, nós teremos que as seguintes condições iniciais. Para t igual a 0, a partícula parte de uma posição inicial S0. Para um instante de tempo t qualquer, ela está numa posição S qualquer. Tá? Então, essa integral desse lado vai dar S menos S0, e a desse lado, a integral de V0 dt é V0 t. E a integral de AT ao quadrado é AT ao quadrado sobre 2. De modo que essa equação, ela fica, se a gente simplificar ela aqui, resolver, ela vai ficar S igual a S0 mais V0t mais meio vezes AT ao quadrado. Observem que eu obtive aqui a posição como uma função do tempo, né? Por quê? Porque posição inicial a gente conhece, velocidade inicial a gente conhece e a aceleração é constante, né? Então são três constantes, a única variável é o tempo. Então eu tenho aqui a posição como uma função do tempo. E por último, vou colocar aqui em cima, né? Por último, eu posso aplicar uma integral aqui, já que A é constante, né? Né? Nós estamos adotando essa premissa aqui que A é uma constante, tá ok? Então aqui nós podemos multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ter que V dV é igual a ds, né? E aí, aplicando uma integral, deixa eu colocar isso mais para baixo, eu tenho aqui que V dV é igual a ds. Aplicando uma integral dos dois lados, e sabendo que numa posição S0, a partícula parte com a velocidade V0, né? Condições iniciais aqui. Em S0 ela parte com a velocidade V0 e numa posição S ela se encontra com a velocidade V, eu tenho que a integral desse lado, vamos resolver isso aqui por partes. A integral desse lado aqui é V ao quadrado sobre 2, né? A integral de V dV, variando de V0 até V. E esse lado, a integral de A ds é o próprio A, né? É o próprio AS, variando de S0 a S. Então, isso aqui vai ficar V ao quadrado. Vamos substituir aqui os limites de integração. Isso vai ficar V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2 igual a A que multiplica S menos S0. Então percebam que isso daqui, eu posso juntar esse meio aqui, né? Eu posso falar um meio que multiplica, vai ficar meio embolado aqui, mas eu vou passar isso para esse lado. Tá? Vou passar isso para esse lado aqui. Então isso aqui vai ficar assim, ó, um meio V ao quadrado menos V0 ao quadrado igual a A que multiplica S menos S0. Então, eu posso escrever assim, ó, multiplicar esse 2 para cá, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, passo o V0 para cá, mais 2A, que multiplica S menos S0. Então, eu obtive uma equação aqui, que na verdade me dá V como uma função de S, ou seja, a velocidade é uma função da posição ou do deslocamento, né? Porque V0 é uma constante, A é uma constante, tá? Então eu obtenho a função, a velocidade com a função de deslocamento. Então essas três equações aqui regem o movimento
de uma partícula em aceleração constante. A velocidade como uma função de t, a posição como uma função de t e a velocidade como uma função de s. Ok? Então isso daqui é o que a gente chama de movimento uniformemente acelerado. Em contrapartida, se a gente tem uma velocidade igual a zero, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. E a única equação possível é essa, né? A posição como uma função do tempo, tá? Então aqui eu trouxe de uma forma mais organizada esses casos específicos, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, movimento retilíneo de uma partícula. Se o módulo de aceleração for nulo, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. E aí a equação que descreve esse movimento é a posição como uma função do tempo. Essa é a equação. Agora, se o módulo de aceleração for constante, eu tenho um movimento uniformemente acelerado. E aí 3 equações são possíveis para descrever esse movimento. A velocidade como uma função do tempo, a velocidade, a posição como uma função do tempo. Aqui está errado, corrijam aí, tá? Acho que eu devo ter copiado e colado. Isso aqui é a posição como uma função do tempo. E aqui eu tenho a velocidade como uma função da posição. Então, na solução de problemas, que é o que nós vamos fazer na segunda parte dessa aula, a primeira coisa que deve ser observado para a solução de problemas relacionados ao movimento retilíneo de partículas, a primeira coisa que deve ser identificado é a aceleração. Se a aceleração é nula, se a aceleração é constante ou se a aceleração é variável. Porque se ela for variável, e aí nós vamos usar as próprias equações diferenciais, né? V é ds dt, V é ds dt, A dv dt ou A v dvds. Então, se a aceleração do problema for variável, eu vou ter que usar essas 3 equações e fazer uma integral de acordo com os dados do problema. Se a aceleração é nula, eu uso essa equação. Se a aceleração é constante, eu uso uma dessas 3 equações, a depender dos dados do problema, tá? Então esse foi o conceito teórico acerca do movimento retilíneo contínuo, ok? Na próxima aula passaremos a solução de alguns exercícios.